A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de fazer o meu agradecimento, ao pastor Pedro, que está presente aqui me observando, Agradecer aqui o Serginho, esse profissional maravilhoso que Deus tem abençoado ele e nos abençoado através do seu talento, Quero também enviar meu abraço a todos os telespectadores, que Deus possa te abençoar muito a sua vida, que esse momento realmente seja muito importante na tua vida e da tua família, Eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus muito conhecido de todos nós, muito conhecido, do Salmo 116, versículo 12, que diz assim: Que direi eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Quando nós observamos esse texto, a primeira coisa que nós temos que observar é por que o salmista escreveu esse salmo. Esse salmo é um salmo de reconhecimento. Ele foi escrito exatamente para uma ocasião de gratidão. E o salmista, ele escreve todo o salmo falando de benefício de Deus, falando da bondade de Deus. Ele começa dizendo que ele amo a Deus porque Ele ouve a minha súplica e ouve as minhas orações. E ele estende o seu ouvido para mim. E aí ele começa a narrar muitos benefícios que ele tenha recebido do Senhor. E agora, ele estava aqui fazendo uma pergunta. O que eu darei? Como reconhecimento, tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, ele reconhecendo Deus como Criador da sua vida, Criador de todas as coisas, ele fala assim: agora o que eu tenho que fazer, o que eu vou dar para Ele? É uma pergunta um pouco complicada, Quando nós analisamos essa pergunta, eu estava analisando a pergunta, falei, é complicado dar alguma coisa para Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é dono de todas as coisas. Não é? Se você for ver lá em Crônica, no livro de Crônica, no capítulo 29, versículo 14, quando Davi estava fazendo a oferta, estava colhendo a oferta para construir o templo, ele fala assim: quem sou eu e quem o meu povo para voluntariamente dar isto? Porque tudo vem de ti e recebo das tuas mãos. Por quê? E tudo é dele. Preste bem atenção. E agora o salmista diz: agora o que eu vou dar para ele? Porque é um questionamento. O que eu vou dar para Deus? Que tudo é dele. Tudo é dele. Você pega Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, ele diz que nele foi criado todas as coisas. Tanto as que estão no céu e as que estão na terra, seja ela visível ou invisível, seja ela trono, seja ela potestade, seja ela principado. Tudo foi feito por ele e para ele. Então tudo é dele. Agora o salmista começa a analisar, e analisando ele reconhece, porque uma das coisas
difícil na vida da gente é reconhecimento. Mas o salmista aqui, ele estava reconhecendo Deus sobre todas as coisas. Deus como criador de todas as coisas. Aí ele estava aqui dizendo assim, o que eu vou dar para Deus? Dar a coisa, Serginho, fala a verdade para mim. Dar as coisas para Deus é difícil, não é? Porque tudo é dele. Se eu falar assim, ó, eu vou dar a minha vida, já é dele. Ah, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a casa, já é dele. Eu vou dar minha família, já é dele. Tudo é dele. Aí ele disse, o que eu vou dar a ele pelo bom de filho? O que ele está dizendo? Eu reconheço que ele é o Todo-Poderoso. Eu reconheço que ele é dono de todas as coisas. Agora eu quero retribuir isso, né? E agradecimento, gratidão não é por palavra, não. Gratidão é por atitude, é por ação, né? Então ele queria ter alguma ação, pastor Pedro, que ele pudesse agradecer a Deus, que Deus pudesse receber como agradecimento a ele, né? Eu costumo dizer que dar as coisas para Deus é complicado, né? Porque é como eu queira dar um presente, o Serginho, por exemplo, eu quero dar um presente ao Serginho. Só que eu não tenho dinheiro para dar presente ao Serginho, né? Aí quando eu olho na cidade, tudo é do Serginho, a loja é do Serginho, o mercado é do Serginho, a cidade é do Serginho. Mas eu quero dar um presente para ele, eu quero ser grato a ele por tudo que ele tem feito para mim. Né? Aí eu chego para ele e falo assim, Serginho, me dá 100 reais aí. Ele pega, me dá os 100 reais, eu vou na loja dele, compro a mercadoria que é dele e dou para ele, olha aí. Não é isso? Dá para Deus é isso, tudo é dele. Então ele falou assim, o que eu vou fazer? Interessante que quando nós queremos fazer a coisa para Deus, nós encontramos solução para isso. Deus nos dá a condição de fazer isto, não é? Ah, João Miranda, mas é muito difícil. Mas olha o que ele falou. O que eu darei ao Senhor? Quer dizer, a palavra Senhor quer dizer dono. Ele reconhece ele como dono. Mas o que eu vou dar ao meu dono? O que eu vou dar para ele? Por todos os benefícios que ele tem me dado, o que eu vou fazer? Aí a primeira coisa que ele fala é o seguinte, eu vou tomar o cálice da salvação. Olha uma maneira de você agradecer a Deus. É participando da salvação. Não vou falar hoje sobre esse cálice, porque o programa não dá tempo, né? De falar o símbolo desse cálice lá na lei do Antigo Testamento. Hein? E aqui fala do cálice da salvação. Hoje, o que é o cálice da salvação? O que é o conteúdo do cálice da salvação? É o resultado da crucificação e ressurreição de Jesus. É você reconhecer que Deus enviou o seu Filho para morrer no seu lugar, para te salvar. Por quê? Quando nós analisamos o texto, a primeira coisa que nós analisamos é o seguinte, é que nós somos ele é o dono, nós somos propriedade dele, ou não? Nós aqui apenas somos mordomos, apenas nós administramos aquilo que é dele, certo? Então nós somos dele, né? Então nós somos dele primeiro por criação. Ele nos criou, se não fosse ele. Olha, vamos analisar junto. Nós somos dele por criação. Ele nos criou. Você pega Gênesis, né, lá no capítulo 2, versículo 7. Você vai perceber claramente que ele nos criou e nos colocou em nós o fôlego de vida. Aí nós se perdemos. Né? Não foi o que aconteceu com Adão? Se perdeu. Aí ele nos comprou de volta. É nós reconhecer. É muito lindo isso aqui. Eu, quando falo essas coisas, eu me emociono, sabe? Eu me perder e ele me comprar de volta. Não é? Quando você abre a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19, você vai encontrar dizendo assim, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e não é de vós mesmo.
e sim de Deus. Agora, segura o versículo 20. Ele fala assim, porque foste comprado por bom preço. Então, glorifique a Deus através do seu corpo e através do seu espírito. Olha o que ele está dizendo, querido. Olha que coisa linda que ele está dizendo. Ele dizendo assim, olha, o seu corpo é templo dele. Ele reside em você. Ele manifesta a sua glória através de você. Mas sabe por quê? Você foi comprado por bom preço. Aí o que você faz? Toma o cálice da salvação, glorifica a Deus através do teu corpo e através do teu espírito. Você seja aquela manifestação de Deus em vida. Tem um texto de Paulo, lá em Romanos, capítulo de número 12, versículo 1, ele fala assim, eu rogo, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. O que é tomar do cálice da salvação, né, pastor Pedro? O que é tomar o cálice da salvação? É o nosso corpo se tornar o altar de Deus, aonde ele manifesta a sua glória, aonde as pessoas possam ver em você o caráter de Deus, a manifestação de Deus na sua vida. E ele fala, olha, e não vos conformeis, isto é, não entra na forma desse mundo, entra na forma dele. Que as pessoas olhem para você e consigam ver Deus em você, né? Deus não tem forma física, mas ele tem atitudes, e que as minhas atitudes seja a atitude dele. Isso é tomar o cálice da salvação, ou não? Você pega Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22, ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Paulo diz que quem faz essas coisas não estão debaixo da lei, isto é, você está debaixo da graça. Por quê? Você está frutificando. Você está frutificando, você está produzindo os frutos de Deus. Isso é tomar o cálice da salvação, é você aceitar essa salvação. Né? Aí ele diz mais, o que eu darei? Primeiro, eu vou tomar o cálice da salvação. Depois, eu vou invocar o nome do Senhor. Ah, é outra característica legal. Se quer agradecer a Deus, ele disse, ó, eu vou invocar o nome do Senhor. No capítulo, no versículo 1 e 2, no 2, você vai ver ele dizer assim, ó, eu invocarei o nome do Senhor enquanto eu viver. É uma maneira de você, é um jeito de você agradecer a Deus. É você viver uma vida de oração, não é isso, professor? Hein? Viver uma vida de oração. O que é a palavra oração? A palavra oração, ela tem um significado muito importante. A palavra oração fala de comunhão. É por isso que Paulo, quando fala da característica do cristão, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele fala assim, orai sem cessar, isto é, tem uma comunhão. Nossa, desculpa, mas eu fico emocionado quando eu falo isso. Você tem uma comunhão com ele direta. Ah, você está fazendo, você vai viajar, você vai passear, você vai trabalhar, você está com a sua família, mas a tua mente está relacionando aquilo que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 16. No versículo de 14, do capítulo 8, ele fala que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Quando você chega no 16, ele fala assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos dele. É uma comunhão direta, sabia? É um contato direto, né? É aquilo que Maria, né? Lá em Lucas, capítulo 1, no versículo de número 47, né?
é o 46 ou 47, quando Maria ela encontra com Isabel, né? Elas estão grávidas, a criança se movimenta no ventre, aí ela começa a cantar e ela fala assim, ó, a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Quando ele fala a minha alma aqui, ele está falando o meu intelecto, Maria está dizendo o meu intelecto, a minha sensibilidade e a minha vontade, ó, engrandece o Senhor, obedece o Senhor. Aí o que acontece? O meu espírito se alegra, porque existe um relacionamento entre mim e Deus. Eu falo e Deus ouve as minhas orações. Não foi o que o salmista diz logo no começo aqui do Salmo 116? Hein? Não foi isso que ele diz? Ele diz assim, olha, eu amo o Senhor porque Ele ouve as minhas orações e a minha súplica. Estende para mim, estende o seu ouvido para mim, isto é, quando eu não consigo falar, quando eu estou angustiado, eu não consigo mais falar porque a angústia está grande, Ele estende o ouvido e ouve os meus pensamentos. Ele atende os meus pensamentos. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento estreito com Deus. A terceira coisa que ele fala, e que é importante nós entender nesse texto, ele diz o seguinte, e cumprireis todos os meus votos. Agora, ele disse, eu cumprirei agora todos os meus votos diante do povo. Não vou cumprir os meus votos escondidos, não. Eu vou cumprir diante do povo. E nós fazemos cada voto, já percebeu? Hein? Cada voto que a gente faz, né? Em todas as áreas, né? Os votos mais famosos, né, pastor Pedro? Talvez seja o do batismo, por exemplo, né? Quando você está no poço batismal, a minha língua está difícil de falar aqui. Aí, quando nós entramos, o pastor diz assim, como é seu nome? João Batista de Souza Miranda. Você crê no Jesus de todo o teu coração? Creio. Você promete servi-lo todos os dias da tua vida? Prometo. Então, diante da tua confissão, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um voto, pastor Pedro? E sabe o que ele disse? Eu vou cumprir. Eu não vou escorregar. Ninguém está dizendo que a gente não escorrega, não está. Por isso que ele é misericordioso para nos perdoar. Tem outro voto também muito famoso, né? É aquele voto que nós estamos no altar na hora do casamento. Aí o pastor pergunta assim, você promete diante de Deus em tomar irmão, eu tomar um irmão, como seu legítimo esposo, como legítima esposa, né? Faz a pergunta para o homem e para a mulher. Você promete ajudá-la, assisti-la em todos os momentos da tua vida, seja na tristeza, seja na alegria? Prometo. Isso se chama o quê? Voto. E o salmista diz, eu vou cumprir. E vou cumprir diante do povo, sabe por quê? Porque Deus, Ele é fiel. Então, o que o salmista está dizendo? Eu quero ser fiel, eu quero mostrar a minha fidelidade. Eu quero mostrar o caráter de Deus na minha vida. E muitos votos, né? Quando nós compramos uma coisa, fazemos um voto de pagar ou não. Quando nós prometemos, nós fazemos votos. Tem pessoas que levam isso aqui para culto e ações de graça. Culto e ações de graça é legal você fazer, você oferecer um culto e ações de graça, está tudo muito bem. Também é voto. Mas o voto que ele está falando aqui, ele está falando o voto que você se compromete. A sua palavra tem poder. Jesus falou uma coisa, como todas as coisas que ele falou, é interessante, no capítulo 14 de João, no versículo 6, ele disse, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Então, se nós representamos ele aqui, nós temos obrigações com nossos votos, né? Interessante, o outro é o 17, né?
O versículo 17 é importante. O 15 fala que preciosas são a morte do Senhor. Desculpa, preciosa, o Senhor é a morte dos seus santos. A palavra preciosa ali, ela no original, a gente não pode entender assim. No original ela está dizendo que é com pesar. Por quê? Deus não nos criou para morrer. Deus não criou a gente para morrer. Ah, Deus está feliz porque João Miranda morreu. Não é isso. É com pesar. Ele está dizendo o seguinte, eu paguei um preço. Ele criou, você se perdeu e ele te achou de volta. Você se permitiu de ele te achar de volta. Você disse, Deus, eu estou aqui. Não é como Adão falou, Senhor, eu estou aqui, ó, eu estou aqui atrás da árvore. Interessante, para assim, rapaz, ficou caro. Tive que dar o meu filho para salvar vocês, para vocês terem uma vida eterna. Sua vida termina aqui, aí a morte é um trampolim para o cristão para ele pular nos braços de Deus. Né? Aí você deixa de viver no mundo da criatura para você viver no braço do Criador. Aí no versículo 17 do Salmo 116, ele fala assim, olha, e oferecer-te-ei sacrifício de louvor. É outra maneira e outro jeito de nós agradecer a Deus. Ser grato a Deus, dar alguma coisa para Deus, é sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor é você, não é você abrir mão daquilo que Deus te dá na vida. Né? Tem gente que fala assim, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que me machucar. Não, Jesus já se machucou por você. Ele tem condição para você servir a ele, mas ele se machucou por você. Ele deu a vida. Tem gente que fala assim, ó, Jesus foi assassinado? Nunca. Jesus não foi assassinado, não. Jesus ele falou assim, olha, a minha vida ninguém me tira, eu dou. Ele deu a vida por nós. E sacrifício de louvor, sabe o que é? É você louvar e glorificar a Deus em todos os momentos da tua vida. A coisa não está difícil, glorifica a Deus, você está vivo. Levanta de manhã e fala, Deus, obrigado, eu estou vivo. Eu quero te glorificar, eu quero te exaltar porque eu estou vivo. Ser grato. A situação está boa? Obrigado, Deus. Obrigado. Paulo ele nos dá uma lição num versículo muito conhecido, né, de todos nós, lá quando ele escreve o livro, quando ele escreve a carta aos Filipenses, no capítulo de número 4 e no versículo de número 11, 12, 13, 14, ele fala assim, ó, eu aprendi a me contentar em qualquer situação. Eu sei viver contente na pobreza e sei viver contente na riqueza. Eu sei viver contente humilhado e sei viver contente exaltado. Sabe por quê? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem que te fortalece? Eu posso. Paulo te podia falar isso. Você pega 16 de Atos, versículo de número 25, você vai ver que ele estava lá no cárcere, na hora que todo mundo estava lá, né, talvez lamentando, né, ele vira para a fila e fala assim, Silas, vamos cantar. E quando ele começa a cantar, as portas se abrem. Então, ou na alegria, ou na tristeza, glorifica Ele. Exalta Ele. Porque no momento certo, Ele vai te abençoar. Como diz o Salmo 126, no versículo de número 6. É andando, chorando e profetizando. E você vai voltar com alegria, trazendo consigo o seu molho. É andando. Você não pode parar. Ah, estou chorando, pastor. Tá. Vai andando. Porque bênção de Deus é igual você entrar no Shopping Friburgo. Você não precisa abrir a porta. Caminha, vai em frente, confia no Senhor. E você vai voltar com alegria, as portas vão se abrir. E você vai voltar com alegria, glorificando o nome do Senhor. Então lembre de uma coisa, quer agradecer a Deus? Aceite a salvação
toma o cálice da salvação, viva uma vida de oração, cumpra os seus votos e ofereça sacrifício de louvor em qualquer momento da tua vida. Deus te abençoe. Deus te ajude. Deus te dê muita graça. E que você seja muito feliz, porque Deus quer que você seja feliz. Tenha paz nesse coração e alegria. E abençoa. Que você é abençoado, você pode abençoar a tua família e as pessoas que se aproximam de você. Muito obrigado. Que Deus te abençoe poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Momento de oração. Queridos, nós vamos fazer uma oração. Nós vamos te abençoar. Vamos te abençoar. Sabe por quê? Não é porque nós somos bênçãos, não. É porque nós somos abençoados por Deus. E se você é abençoado, você pode abençoar. Então eu quero que você seja abençoado por você abençoar seus filhos, seu pai, sua mãe, seu vizinho. Abençoar todas as coisas. Tá bom? Então vamos orar? Deus, te amamos. Te adoramos, te glorificamos. Obrigado, Senhor. Obrigado por este momento. Esse momento é muito importante, Senhor. Porque Tu tem me dado condição, Deus, tem me dado condição de estar aqui falando com os telespectadores. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado por cada vida que está me ouvindo nesta hora. Deus, cuide de cada um, ajudando, orientando, que as Tuas promessas estejam sobre a vida deles, Senhor. Porque as Suas promessas são promessas gloriosas. Para que aonde eles coloquem a planta dos pés, eles possam conquistar. E quando eles levantar as mãos, eles possam abençoar, porque a Sua autoridade vai estar sobre a vida deles. Dê dias maravilhosos, Deus. Esses problemas que estamos passando aí, Deus, Tu és maior do que isso tudo. Então nos abençoe. Que nós possamos passar por essa pandemia, Senhor, abençoado por Ti, orientado por Ti, Senhor, e que as Tuas bênçãos estejam sobre a nossa vida. Obrigado pela vida do pastor Pedro, obrigado pela vida do Serginho, obrigado pela sua família. Obrigado por todos, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos. Amém.